Olá, povão, tudo bem? Estamos começando aqui um novo quadro, um novo tipo aqui de vídeo, né? Que é um podcast de React aqui. É uma coisa um pouco diferente. Estou aqui com meu irmão, Luciano Lacerda, que é advogado e milita na área de direito das pessoas com deficiência. E nós vamos falar aqui um pouco hoje, com um vídeo aqui, sobre a ação civil pública do Estado de São Paulo. Se você não sabe o que é essa ação, eu já fiz um vídeo com ele fez um outro vídeo lá no canal Direito Especial, vou colocar aqui, depois está na descrição também. É uma coisa muito grave que a ação civil pública do autismo no Estado de São Paulo tenha sido revogada. Muito séria, muito grave. Nós já explicamos isso lá, depois, se você não conhece, você precisa conhecer, é muito importante essa ação, para a questão do autismo no Brasil inteiro. E quem propôs essa ação originalmente foi o Ministério Público. O Ministério Público, portanto, é o autor. Agora, quando a ação civil pública foi extinta, o mais legítimo para recorrer é o Ministério Público. No entanto, nós vamos discutir aqui, eu estou com um convidado, o Wilsinho, já vai se apresentar, nós vamos discutir aqui um conjunto de vídeos de uma promotora pública do Estado de São Paulo comemorando a extinção, o que é muito sério, com uma série de argumentos equivocados, né, que a gente vai esclarecer, vai descrever aqui para vocês. E isso tem um impacto. A gente precisa colocar luz sobre essa discussão. Eu não sei qual a discussão que está acontecendo no Ministério Público, mas essa discussão está ocorrendo de maneira muito equivocada, né? Muito contrária ao que a ciência nos diz sobre o assunto. Então a gente quer lançar luz para informar talvez um pouco melhor o Ministério Público, para que ele possa perseguir o seu dever constitucional de defender as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. E o meu convidado hoje é o Wilsinho. Wilsinho, por favor, se apresente para as pessoas. Obrigado, Luciano. Wilsinho Dias, representante de um grupo de escolas especializadas no estado de São Paulo, envolvido com essa causa mais especificamente desde 2018, quando a gente se conheceu nas audiências públicas que envolviam os editais de credenciamento das escolas que atendem esses alunos. Espero poder contribuir aqui na nossa discussão. Estou tão abismado quanto vocês com tudo que a gente viu nesses vídeos e espero que a gente encontre solução para isso. Perfeito. Esses vídeos são vídeos públicos, né? Foram publicados no Instagram, no perfil da promotora Sandra Massoud, e nós vamos assistir aqui, vamos colocar o link embaixo também para quem quiser assistir depois por conta própria esses vídeos, e a gente vai discutir um pouco aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar aqui para nós. E aí a gente vai assistir, a gente já assiste os trechinhos e aí conversa sobre esses trechos, tá? Esse é o primeiro de apresentação. Olá, eu sou a Sandra Lúcia Garcia Massoud, sou promotora de justiça do estado de São Paulo, sou mãe de um adolescente autista com 16 anos e também sou mestre e faço doutorado em Direito Constitucional na área dos direitos da pessoa com deficiência. Também escrevi este livro a respeito da educação inclusiva da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Parece que aí ela se apresenta e nessa primeira impressão, nessa apresentação, a primeira impressão que a gente tem é que, embora ela não diga isso, como o autor da ação é o Ministério Público, dá a impressão que ela está falando em nome do Ministério Público. Sim. E mais do que isso, está falando com a autoridade de quem escreve sobre o tema e vive de alguma maneira o tema porque tem um filho autista, né? Adolescente de 16 anos. Nós participamos de uma audiência pública há um tempo e ela estava presente numa delas, né? Você se lembra? E ela sempre se apresenta dessa forma, né? E coloca essa questão da maternidade. Eu também sou pai de uma criança com autismo. Meu filho, ele não está habilitado na ação. Né? Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho condição de oferecer para ele uma intervenção. No lugar onde ele mora não tem uma educação especializada, infelizmente, né? Mas eu evito colocar essa autoridade com esse ponto, porque eu não estou vivendo a vida dessas mães que estão, de fato, se servindo da ação civil pública. Você que acompanha essas famílias, são famílias com uma situação de vulnerabilidade muito diferente do que alguém que tem um salário grande, que é promotor, que está em outra condição, né? Imenso. Imenso. E aí, veja, é claro que a gente está falando aqui do filho dela, mas é porque é ela que trouxe, porque é uma coisa deselegante pessoal, até, né? Pessoal, na audiência que a gente foi, alguém perguntou, mas onde seu filho estuda? Ele estuda. E aí ela falou assim, eu me recuso a dar essa informação. Exatamente. Então, eu não vejo nenhum problema em se resguardar, por exemplo, é difícil alguém ver
o meu filho, foi poucas vezes que qualquer apresentação pública, mas eu não fico sacando essa carta para legitimidade. Então, ok, a gente entende a posição dela, mas isso não é uma posição de quem está na posição da maternidade, de quem está se servindo da ACP, né? Uma posição diferente. Né? Em especial, Luciano, porque quem mais se beneficia da ação civil pública é a população mais carente. Exatamente. Né? A população que tem uma infraestrutura diferenciada, um recurso financeiro diferenciado, ela não precisa do custeio público para essas coisas. E a ação civil pública condena o Estado a custear. O Estado custeia para quem tem mais dificuldade, para quem tem mais necessidade do custeio público. Então, é muito estranho, né, ver alguém comentar com tamanha propriedade da extinção de um direito do qual ela nem era assistida. Sim, exatamente. Né? Eu estou feliz porque um direito sumiu. Esse direito não era meu mesmo? Então, o promotor, estranho. no início de carreira no estado de São Paulo, ele ganha 30 mil. Para começar. De carreira deve ser uns 60, né? E a gente nem tem como calcular todos os benefícios, né? Que são muitas vezes incontáveis. Só uma cobertura de despesas que é quase interminável. Por enquanto ela não falou nada ainda, mas o que vem por aí são opiniões muito contundentes e a favor da extinção da ACP do autista. Por isso que a gente está fazendo essa crítica preliminar aqui. Exato. A favor da extinção de um direito das famílias mais pobres, né? E se colocando na posição assim, que é uma posição muito diferente dessas famílias. Muito diferenciada, a imensa maioria, né? Existem casos muito singulares de famílias que até tendo uma estrutura usam a ação civil pública, usavam, né? A ação civil pública para alcançar algum tipo de custeio do governo. Se a família conseguia custear a escola, ela buscava as terapias. Ou os casos imensamente graves buscavam uma internação, que geralmente é o recurso mais caro de todos. Mas isso é ínfimo, percentualmente ínfimo. A imensa maioria é a população que dependeria da escola pública, que dependeria do SUS. E aí, entre o SUS e a escola pública regular, habilitam-se na ação civil pública para conseguir a mão de obra especializada. Que é isso. Quer dizer, a única oportunidade de ter acesso de uma mão de obra especializada, né? É isso. Vamos pro próximo aqui. E eu vim aqui falar para vocês, porque várias pessoas estão me perguntando qual é a implicação da decisão recente que extinguiu a ação civil pública do Estado de São Paulo, referente ao autismo. É assim que ela é conhecida, Ação Civil Pública do Autismo. Eu queria, primeiramente, explicar que eu não sou a promotora responsável por essa ação, neste momento, mas eu participei e participo há 10 anos dos estudos sobre essa ação e suas implicações sociais e políticas aqui no estado de São Paulo. Então, essa ação, além de ser da minha área, além de ser promovida pelo Ministério Público, que é a instituição a qual eu pertenço, ela também foi objeto de estudo não só meu, mas de muitos colegas aqui do Ministério Público. Veja que aí nesse vídeo, ela diz, não sou eu que estou no processo, mas o tema é da minha área. Mas tem propriedade para falar, né? O tema é da minha área e eu participo de muitos estudos. E aí, como cara da ciência você, o que significa isso no discurso? Dizer que estudo, que criou um GT lá dentro do MP para avaliar esses impactos, que tem um resultado, que tem ou é só estudo de observar e lançar uma opinião sobre a questão? Então, ela falou assim, acho que é uma coisa importante, eu não sou a responsável nesse momento. Então eu entendo que ela, dependendo do momento, ela tem... Já foi, né? Existe um grupo no Ministério Público chamado GEDUC. É um grupo específico para pautas de assunto da educação, que não envolve só ação civil pública, só educação especializada, tudo que envolve educação na esfera de direitos coletivos, né, que é o trabalho do Ministério Público, tem um grupo específico para isso. E ela foi desse grupo, não sei se ainda mas ela era a liderança desse grupo por um tempo, por isso que ela tinha tanto envolvimento com a pauta. E aí eu estou entendendo, né, porque não acho que é estudo no sentido acadêmico, de publicar sobre isso, eu estou entendendo que são... O estudo, que ela está chamando de estudo, são as descrições, as discussões que fundamentam a ACP, né? Ou seja, como é que você toma a decisão? Você toma a decisão porque você tem certas informações sobre o mundo real, sobre outras coisas. E aí que entra a preocupação, porque ela diz que faz parte desses estudos ainda, né? E aí
eu suponho que ela esteja informando esse grupo, como ela está nos informando aqui. E aí, e isso que nos preocupa. Preocupa. Né? Não, porque também tem outra coisa. Além de ser promotora do Ministério Público e se posicionar dessa forma, ela se posiciona como especialista em direito constitucional nessa área e lançou um livro sobre autismo. Então, há um receio, foi o que entendi que o Luciano está sentindo, de que os promotores que não têm esse mesmo nível de especialização nessa área sejam cooptadas a priori pelo discurso. Vão consultar a colega, né? Ainda Olha, você tem experiência empírica no assunto, você tem estudos sobre o tema, você tem livro publicado. Participe conosco aqui, né, dessa tomada de decisão. Os estudos para fundamentar essas decisões são coisas que ela tem feito lá dentro, então isso é muito preocupante. Se tem alguém que sabe, a gente não quer refletir. Para que a gente vai refletir se tem alguém que sabe? Né? Preocupante. Vamos pro próximo. Essa é a leitura que eu faço dessa decisão. Mas, e nesses anos todos em que nós estamos estudando essa ação civil pública, já houve outras tentativas de extinção da ação, pedida inclusive pelo autor da ação, que é o Ministério Público. E naquela ocasião, a juíza que oficiava na época na Sexta Vara da Fazenda Pública preferiu, então, naquele momento, interromper a entrada de crianças, isso foi em 2014, de crianças que deixariam de usufruir da educação inclusiva na escola onde todos estão, da educação sem discriminação. Olha, desculpe, mas parece que ela fez uma confusão aí. Eu li o processo todo. Sim. Em 2008, a ação chegou a ser extinta. Sim. Ela foi extinta e aí foi para o tribunal e o tribunal disse, não, está valendo a ação. Está valendo. Não tem requisitos para extinção. O tribunal ainda disse assim, o juiz de primeiro grau não pode extinguir uma ação cuja execução se deu depois da revisão pelo tribunal. Ou seja, quem deu a última palavra e faz parte do título executivo a decisão do tribunal na apelação. Exato. Né? Em 2014, houve um pedido do MP para extinguir a ação. Só que a juíza não extinguiu. Ela começou a estabelecer esse regime de discussão. Novo regramento, isso. Né? Um novo regramento, mas ela não extinguiu. Ela não limitou a execução. Teve audiência pública em 2014 justamente para avaliar esse pedido. Né? Teve várias. Promovida pelo Tribunal, pelo Fórum, pelo Tribunal de Justiça, pela Sexta Vara da Fazenda. Né? Sim. A juíza na época era a doutora Alexandra Fux. Foi a resposta ela presidiu. que a juíza deu ao pedido do Ministério Público. Ao invés de extinguir, fez as audiências. Ficou evidenciado que a sentença estava longe de ter sido executada, de ter sido cumprida. Né? A condenação estava longe de ter sido cumprida. Então, abriu-se ali uma sequência de estudos, né, para ajustar algumas coisas com a legislação mais recente, mas não extinguiu, justamente pelo entendimento indiscutível da necessidade da condenação. E tem uma coisa interessante que ela fala assim, a escola inclusiva que é a que não tem discriminação. Então, eu entendi aqui que ela está dizendo que a escola especializada tem discriminação. Discriminação é crime. Crime você tem que informar para o Estado. Ela devia processar para o judiciário enfrentar isso, ao invés de ficar falando que é crime. Porque é isso que esse pessoal fala, que é crime. É isso que todos os profissionais e os donos de escolas e os representantes das ONGs que atuam nessa área ouvem, que são discriminadores. Isso. O tempo todo se ouve isso, né? Se ouve de maneira pejorativa e outras de maneira acusatória, né? Vocês são excludentes. Tive reuniões na época da Comissão de Técnica de Discussão do Edital de 2018, da qual ela participou, inclusive, de algumas reuniões, onde nós éramos chamados de excludentes. A afirmação era, vocês sequer deveriam existir. Sim. A gente ouve isso com frequência, falo isso pelas escolas que eu represento, né? Tem empresas privadas nessa área, tem ONGs nessa área, mas todos os profissionais ouvem isso, né? Vocês não deveriam existir. O trabalho de vocês é discriminatório, é excludente. A sigla que a gente recebe no sistema do Estado é EEE, Escola Especial Exclusiva. A gente é taxado de exclusivo o tempo todo. Mas exclusivo ainda tem um sentido dúbio, né? Positivo, exclusivo. Né? O ruim é o discriminatório. Exatamente. E discriminação é crime. Se ela está sabendo de algum crime, ela tem que denunciar. No caso dela, é obrigação ela legal, pode nos prender, inclusive, né? Se a nós expressão somos criminosos. segregação que ela usa inflacionariamente nesses Reels que ela postou no Instagram, eu acho muito mais ofensiva do que exclusiva.
Sim, claro. Sem dúvida. Exatamente. Discriminatório é pior, né? A gente é taxado de criminoso pela execução do nosso trabalho. Exatamente. O próximo. Entidades de internação de autistas e de outras pessoas com deficiência mental e intelectual, mas principalmente em razão dessa decisão, eles conveniaram instituições que hoje estão abarrotadas de adultos já com mais de 40 anos, mais de 50 anos, que ficaram afastados das suas famílias. Naquele momento, como não havia muito conhecimento e nem tão pouco tratamento ofertado pelo poder público, a saída que as famílias encontravam era justamente nessas instituições privadas. Porém, com o passar do tempo, com a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a inclusão 100%, se tornou absolutamente obrigatória no Brasil. O Brasil assumiu esse compromisso, participou das discussões da Convenção Internacional e, portanto, ele é obrigado a oferecer inclusão às pessoas com deficiência e isso incluem os autistas. Aí a gente vê claramente que a leitura dela de inclusão é matrícula, né? Sim, claro. Tem que matricular na escola comum, regular, senão não é inclusão. Mas ela falou de saúde, de internação. Dá a impressão, pelo que ela está falando, que essa ação civil pública está servindo para colocar autista em manicômio, pelo jeito que ela está falando. Agora eu te pergunto, você que está acompanhando as execuções individuais das pessoas que vão individualmente executar a parte, a sua necessidade, é isso que está acontecendo? As pessoas estão pedindo para internar a criança? De maneira nenhuma. A imensa maioria dos casos que resultam numa internação é o caso extremo do extremo, onde o atendimento educacional não logrou êxito, onde o atendimento clínico não está encontrando resultados, onde a família... Nós temos autistas de abrigo, né? O índice, infelizmente, não é baixo. De autistas institucionalizados. Institucionalizados, abandonados por seus pais. Sim. Nas escolas que eu acompanho, a imensa maioria tem só mãe, né? Infelizmente, é muito comum o caso em que o pai não dá continuidade na criação, né? Muitas vezes nem financeiramente, mas quem dera se financeiro fosse o ideal, né? Sim. O ideal é acompanhar de perto. Sim. Muito isso. Não, sim, mas a e maioria quando chega no extremo da internação, é um índice muito pequeno. Então a maioria pede o que na execução? Escola e terapias. Escola e terapia. Escola especializada e terapias. Terapia como ABA, por exemplo? ABA, psico, fono, TO, todos especializados, né? Porque a condenação da ação civil pública é de mão de obra especializada. Ainda deixa claro que não é para mandar para psiquiatra, né? É nunca nos mesmos ambientes de tratamento de saúde mental. É especializado. O assunto autismo exige especialização. Agora me diga uma coisa, Luciano. Até onde que você pode tratar como sinônimos as expressões segregação e especialização? Eu entendo que isso não faz o menor sentido, né? Na minha interpretação, isso não faz o menor sentido, né? Na verdade, isso é uma questão estética. Você usa a palavra segregação para dizer que é do mal. Para criticar. Para criticar. Porque a grande questão é a seguinte, não existe nenhum dado em relação a isso que está sendo dito. Não tem um dado para apresentar. Mas a força é da estética para tentar... É um pensamento metonímio. Que você usa uma palavra que quer dizer outra coisa para exemplificar, para representar uma terceira coisa. Sim. Então, e veja, nesse caso, eu acho que aqui nessa fala tem uma confusão. Ela começa a falar de internação, depois ela começa a falar da convenção, e aí tem várias confusões. A primeira é a seguinte: se a convenção obriga todas as crianças a estar em escala comum, por que mais de 100 países que assinaram a convenção, o único lugar que tem essa conversa é no Brasil? Nenhum país fechou. Nenhum fechou essa A leitura dela está equivocada, inclusive em relação à convenção. Ela misturou as coisas, até porque ela falou... Primeiro que ela trocou a ordem. Ela falou primeiro da lei da Berenice Piana, depois da convenção. A convenção veio primeiro e inspirou, inclusive, a lei do autista e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A questão da internação já era proibido como primeira medida desde antes da decisão, desde o ano 2000. Eu acho que a lei 10.216... Eu não tenho certeza se é isso, mas o número é 10.000 e alguma coisa. Exato. 10.100 e alguma coisa. Então, essa lei
não afetou a decisão, porque ela é anterior à decisão, inclusive, né? A questão de não poder internar, só internar... Como primeiro recurso, como né? primeiro como recurso. último recurso. O último recurso. Né? Depois, a lei 12.764, de 2012, ela não proíbe a especialização. De jeito nenhum. Antes, pelo contrário, ela conta com ela. Inclusive, teve um artigo vetado Sim. que faz alusão à LDB, Exato. a artigos da LDB que se referem A educação especializada. à 59. educação especializada. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também não descarta a especialização. E, de repente, está todo mundo com esse discurso, inclusive a juíza que sentenciou, dizendo, não, segregação é igual a especialização, e vice-versa. Então, o que acontece é que esse discurso, que é pseudociência, assim, nós acabamos de viver, gente, uma situação de pandemia em que a gente viu o mal da pseudociência. Esse é o nível de pseudociência do nível de antivacina, é pseudociência brava, grossa. Esse tipo de pseudociência, ela tem um espaço do Ministério Público que é impressionante, né? Como que informa mal uma parte do Ministério Público. Claro que não são todos promotores, são autônomos. Então, esse é o grande equívoco. Então, veja, o primeiro grande problema. Não é verdade que a convenção implica nisso, tanto que nenhum país que assinou fechou a escola especial, isso não existe, né? Nenhum país. Segundo lugar, ela diz assim, não, porque o Estado deve ofertar. Ok. Então, nós temos uma obrigação, ok, de oferecer. Ok, está certo. É diferente de obrigação de você ir para essa escola. Veja, o Estado deve oferecer para todos. Eu posso ter o caso mais severo, eu tenho o direito da escola comum. Isso é verdade. Ponto. Isso é verdade. Ponto. Certo? Isso sim a convenção implica. Direito. Não obrigação. Como direito. Não dever. Então, se você pega essa... eu vou colocar de novo, só para vocês entenderem o nível da confusão. Dado pelo poder público, a saída que as famílias encontravam era justamente nessas instituições privadas. Porém, com o passar do tempo, com a Lei 12.764 de 2012, que é a Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo, com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a inclusão 100% se tornou... Eu não sei de onde ela tirou essa informação. Não tem isso, né? Né? O governo tem que envidar esforços para a inclusão, não estabelecendo limite. Sim, né? claro. Se vier alguém com deficiência visual, se vier alguém com deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência física, eu tenho que estar preparado para receber. A especialização também Não é faz inclusão. sentido. é inclusão. Então, esse é o outro problema, que ela está usando inclusão no sentido errado, ela está dando a informação errada, e ela está usando inclusão no sentido errado. Porque inclusão, para todos os fins, não é só escola comum. Exato. Então, nós temos um sistema que é inclusive, e é assim que se Exatamente. faz no mundo inteiro, e a escola comum é, de fato, onde a gente quer, porque o princípio é o princípio que a gente chama de Least Restrictive Environment. Ambiente menos restritivo possível. Então a gente sempre vai encaminhar. O aluno lá, ele tem que ser preparado para possivelmente ir para a sala comum. Preferencialmente, não obrigatoriamente. Isso. Pode ser até o que a compulsório é a inclusão... invenção dela. Né? Não tem isso. Não é dela, tem um monte de gente que é uma pseudociência corrente, né? E uma interpretação jurídica completamente equivocada. Tanto é equivocada que as escolas existem. Sim, né? Senão nem teriam autorização de funcionamento. Exatamente. Nenhuma escola especializada existe sem apresentar um plano de trabalho e solicitar do Estado uma autorização de funcionamento. Exatamente. Onde o plano escolar é homologado e publicado no Diário Oficial, é avaliado por técnicos da educação do Estado, dizendo este plano está adequado com a legislação. Sim, Essa claro. sua linha pedagógica de trabalho é possível, é permitida, preenche os requisitos legais. Está aqui a sua chancela, um númerozinho, um código de funcionamento. Como o Estado não pode chancelar atividades ilícitas e não pode haver contratação de obrigação ilícita... Se as escolas existem então, são contratadas, é porque estão dentro da lei. Pode ser que, inclusive, que a escola especializada ou a especialização na saúde possa servir como, dependendo da condição, um regime de transição para a inclusão total dentro da sala. Exatamente. Né? É o ideal, inclusive. Quanto mais cedo acontece a intervenção, tá aqui o professor para explicar isso pra gente, quanto mais cedo acontece a intervenção, maior o caso de sucesso e de inserção no sistema regular. O que tem acontecido é, primeiro, se exaure todos os mecanismos que não existem na esfera regular e ele é encaminhado para a educação especializada ou para a mão de obra especializada tarde.
Então quando fica o parecendo. momento mais propício para o Pra aprendizado dele foi exatamente, perdido já. Fica Foi parecendo perdido. que a questão é de dinheiro. Você pode oferecer o serviço, ele é lícito desde que o Estado não tenha que pagar. Exatamente. Ela comentou sobre adultos autistas com 40, 50 anos de idade em instituições. A ação civil pública é executada há 17 anos. Então, se ela usa a ação civil pública para dizer que tem adultos de 50 anos institucionalizados, onde eles estavam antes da ação civil pública? Porque não foram atendidos. Sim. Né? Eu tenho casos que foram frequentar o ambiente escolar pela primeira vez na vida aos 28 anos de idade. Sim. E através da ação. Através da ação. Porque a escola Por rejeita. 28 não tem anos como. de idade. A Sim. primeira escola que esse autista frequentou. 28 anos de idade. Né? E em poucos meses de trabalho, a família já pôde tirar as correntes da geladeira porque ele comia compulsivamente. E Ele foi trabalhado nisso na escola especializada para que pudesse ter uma convivência melhor. Né? E por falar nisso, você falou em corrente, muitos desses indivíduos, quando eles não têm acesso à educação especializada, eles ficam acorrentados em casa. Em casa. Tá Em casa. cheio de Porque gente a família não acorrentada. consegue lidar. Não tem como. E as escolas não lidam, não tem como lidar com isso. Então, muitos ficam amarrados em suas casas. Eu já vi casos como esse, são casos bem sérios, né? Muito triste. Vamos lá, vamos pro próximo. Preferiu, então, naquele momento, interromper a entrada de crianças, isso foi em 2014, de crianças que deixariam de usufruir da educação inclusiva na escola onde todos estão, da educação sem discriminação, para ir para espaços segregatórios. Ela estabeleceu na época um protocolo, um fluxo, na verdade, que foi sendo cumprido por um tempo e depois não foi mais. Mas havia já um pedido de extinção porque juridicamente essa ação perdeu o objeto. Para mim, esse seja um dos maiores absurdos, né, do que ela comentou, que é a ação ter perdido o objeto. O Estado é condenado em 3 esferas: saúde, educação e assistência social. Cumpre minimamente isso na esfera da saúde e educação, minimamente, está longe de cumprir o que foi estabelecido ali, cumpre 0 na esfera da assistência social. Então, quando o autista está fora da idade de atendimento escolar, ou quando a parte terapêutica já não logra mais êxito no atendimento com ele vai para lugar nenhum. Né? Centros de referência que Não eram existe obrigatórios, centro de não referência. fizeram nenhum. Então ela fala que perdeu o objeto como se já tivesse sido alcançado de alguma maneira. E a verdade é que quase nada foi alcançado em 17 anos de execução. E o que foi alcançado ainda foi alcançado debaixo de pancada. O pai tendo que judicializar o judicializado para conseguir o direito dele. Parece que eles querem dizer o seguinte: essa perda de objeto tem uma matriz principiológica que eles vão seguindo para chegar a essa conclusão. Ela chegou a pincelar esse assunto, tipo assim, na época que decidiu isso aí, não tinha Convenção de Nova York, não tinha lei do autista, não tinha estatuto. Agora tem estatuto. O estatuto tem exigências mínimas em relação ao que foi decidido. Quer dizer, o que foi decidido, ele vanguardou São Paulo, ele colocou São Paulo na vanguarda da defesa dos direitos humanos no Brasil. Referência para o país todo. Né, para o país todo. Aí, de repente, chegam as leis, preferencialmente na sala comum do ensino regular. Né? Município que vai cuidar disso e tal. E a lei brasileira de inclusão, o estatuto, também dá essa preferência para o ensino regular, né? E usam muito a palavra inclusão, mas essa oposição entre inclusão e especialidade não está em nenhuma dessas leis. Nenhuma. Mas as leis não se opuseram à decisão, na minha opinião. Escrevi até um texto, eu te mandei sobre isso. Sim, muito bom você. Não se opõe, a oposição é falsa, e nenhuma dessas leis que não poderiam prejudicar a coisa julgada. Você tem formação em direito, você sabe que a lei de introdução ao Código Civil, as normas... A coisa julgada direito, não se mexe. Não mexe, a lei nova não prejudica a coisa julgada. Exatamente. Então o troço já está julgado. Chegou a lei nova, então vai daqui para frente. Ali já está julgado. Né? E aí eles dizem, não, já que tem essas leis, as exigências são mínimas, não é justo exigir que o Estado de São Paulo banque tudo isso, enquanto os outros estados não estão bancando. E aí tem um perigo adicional aos temores do Luciano. O Luciano está temendo que essa mulher influencie o Ministério Público nesse momento crucial de decidir o autor da ação se recorre ou não.
Sim, Tem outra é questão o nosso temor importante, também. que se prevalecer essa decisão, vai se instaurar com a jurisprudência de São Paulo uma tendência, o resto do Brasil segue São Paulo. Claro que segue. Né? O Tribunal Claro que de São Paulo. Uma tendência de desespecialização no Brasil inteiro. Exatamente. Aí vai ser o norte para Remando contra a maré, né? Sim. Ao invés de caminhar para especializar cada vez mais os profissionais, especializar cada vez mais as instituições regulares ou especializadas, cada vez mais capacitar as pessoas para trabalhar com o público, eles querem caminhar na direção contrária, né? O público tem que se adaptar à mão de obra e não a mão de obra se adaptar ao público. Não faz sentido. Sim. Agora me diga uma Vamos pro coisa. próximo. Perder o objeto. Como que perde um objeto uma execução? Uma execução só perde o objeto quando você paga. E o artigo que ela usou foi de liquidação, né? Ela usou o argumento do CPC de liquidação da execução. Ela colocou, ela usou o 924.3. O 924, o caput diz, extinguir-se-á a execução quando? Aí tem a prescrição, não sei o que, intercorrente, não sei o que, e o 3 diz assim, quando o devedor conseguir por qualquer meio se exonerar da obrigação. Me parece que o juiz sentenciante não poderia ser o causador desse meio, né? Porque, veja bem, obter por qualquer meio, eu sou o juiz da execução. Aí você é o executado. Eu estou constringindo bens, te obrigando impulsionando o processo para você pagar a dívida que você deve para o exequente. Aí você entrou com um mandato de segurança em algum lugar, entrou com embargos, conseguiu anular o título, aí você obteve por outro meio, que não foi esse próprio juiz e essa própria execução, a exoneração da obrigação de pagar. Mas se a causa da exoneração é o próprio juiz, não me parece que dá para interpretar desse jeito o 9243. Isso é como o juiz fazer isso, ele ser o sentenciante da extinção e, ao mesmo tempo, se a causa da exoneração da outra pessoa, me parece algo como morder os próprios dentes. Coisa que é impossível. Foi uma interpretação muito elástica, né? Ela margeou o máximo que ela podia para fora e abraçou todas as possibilidades. Olha, já tem lei que trata do assunto, o Estado está sendo compelido a ir contra a lei. Tem o que não é verdade. O município não foi colocado como parte. O Estado de São Paulo está tendo que pagar mais. Quer dizer, foi tirando para todo lado. Final das contas, se ela tivesse dito assim, que a execução está extinta pelo cumprimento da obrigação, aí era mais aceitável. Seria uma mentira, mas estaria fundamentado. Fundamentado. Não, eu já abri tantas clínicas, convenci, já preenchi. Nós íamos discordar disso. Sim. Mas o argumento seria mais válido do que esse. Obter por qualquer meio a extinção da obrigação. Não faz nenhum assunto. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Peraí, esse aqui. Havia já um pedido de extinção porque juridicamente essa ação perdeu o objeto. Então, ainda que nós, pais, não concordemos com o tipo de tratamento que ela põe nós pais, aí ela está se colocando nesse lugar, na mesma posição. É justamente por isso que eu chamei a atenção para esse tópico. Dado pelo SUS, o SUS oferece tratamento. Agora, de minha parte, eu quero falar sobre isso. Por favor, professor. O que é tratamento? Essa palavra, ela quer dizer alguma coisa. Né? As palavras, elas têm um sentido... o sentido na realidade. Tratamento, a gente pode chamar de várias coisas. Se eu disser assim, eu agora vou substituir. Agora, o tratamento para autismo, ele é sei lá, 3 sopradas na cara. É botar o pintinho para piar na boca. Isso é a simpatia que o pessoal faz. Agora o SUS vai oferecer isso. Isso é tratamento? Não. Porque tratamento é um negócio assim, é uma proposta, uma ideia que alguém levanta, de alguma coisa que melhora, alguma coisa que você faz, um procedimento que melhora alguma coisa, certo? E aí você faz pesquisa científica para ver se melhora mesmo, porque a ideia, todo mundo tem ideia. Alguém teve a ideia do pintinho lá, né? A ideia todo mundo tem, mas a gente testa. Só é tratamento alguma coisa que tem evidência científica. E não existe no SUS nada, absolutamente nada baseado em evidência científica. Ela tem dinheiro para procurar na rede privada. Então, talvez ela não saiba. Talvez que não até o filho dela estude em uma instituição especializada. Não sei, eu já tenho estudado? Não sei. Eu já tenho estudado. É difícil dizer, né? O que eu duvido é que ele faça tratamento no SUS. Isso particularmente, não consigo... Primeiro porque não existe. Né? Sim, não existe, não tem como o filho dela ter, senão nenhum outro tem. Sim, não existe. Então não existe um tratamento para autistas hoje disponibilizado no Sistema Único de Saúde.
Existe um acompanhamento feito no CAPS infantil, né, que passa por psicólogo. Sim, mas não é o tratamento para autismo. E não é tratamento, né? Exatamente. E o que o SUS oferece hoje para o autismo é o CAPS, na esfera municipal. Sim. É isso. Por isso que eu digo que cumpre minimamente, Sim, né? exatamente. Para não dizer que não tem nenhum suporte, ele passa no CAPS. Mas uma certa rotina, no verificação CAPS, de medicação no e CAPS coisa do o que se tipo. interessa é a saúde mental. É isso. Então, saúde mental é diferente da deficiência. Então, a saúde mental pode ser interessada no CAPS, o autismo não. Então, isso não existe. Não existe. Isso é um equívoco, tá? Você oferecer qualquer coisa não é tratamento. Tratamento é uma outra modalidade. Então, tem um equívoco conceitual aqui importante. E bem disse a excelentíssima juíza que proferiu a decisão de extinção, os municípios não foram condenados nessa ação. E, de fato, quem oferece a saúde básica são os municípios. Portanto, há muito que lutar, sim, mas não nessa ação tão defasada, uma ação que fez sentido em outra época e não neste momento em que nós estamos. Ela reputa o acerto da juíza sentenciante que extinguiu a execução ao fato do Estado, do município responsável pela saúde e educação básica não ter sido incluído no polo passivo da demanda. Só que essas prestações de Estado, saúde, por exemplo, eu queria relembrar aqui, eu não sei se vocês lembram, vai ter muita gente que vai lembrar. Antigamente, quando começou essa onda que os governos chamaram de ativismo judicial para mandar dar medicamento e tal, e tratamento para as pessoas, tinham as listas do SUS, dos medicamentos. Tinha X medicamentos, uma lista de medicamentos que era obrigação do Estado, outra lista que era obrigação da União e outra lista de medicamentos que era obrigação do município fornecer. E aí, quando as pessoas ajuizavam, aí tinha essa conversa. O município fala, não é comigo, não é da minha lista, é do Estado. Aí chamava o Estado com a demanda inicialmente. Depois a jurisprudência do STJ e dos tribunais foi se consolidando no sentido de que o cidadão pode exigir de qualquer um deles, do Estado, do município e da União. Então, eu acredito que esse mesmo raciocínio se aplique a essa situação agora, porque, veja, eu acho mais fácil, do ponto de vista pragmático, você pleitear um direito e você exigi-lo do Estado ou da União, do que trabalhar com município, exigir de município, porque você tem um município tecnológico, cidade modelo, igual São José dos Campos, que tem quase 1 milhão de habitantes, que tem dinheiro, que tem arrecadação, e você consegue exigir. De um Camanducaia da Serra, que tem 5 mil habitantes, está lá no Caixa Prego, não tem orçamento, você vai contratar não sei o que, clínica especializada, não tem nem profissional. E tem uma decisão da juíza que fez um fluxo para chamar o município, não é? Nessa ação. Fez, inclusive. O termo de ajuste de conduta de 2016? Não é nem o termo de ajuste de conduta, foi a juíza mudou o rito da execução para facilitar. Exato. O que ela fez? Ela não admitiu a execução direta do Estado. Quando a pessoa se habilitava, o interessado se habilitava no processo, ela suspendia a execução, ela intimava o Estado tinha 60 ou 90 dias, não me lembro agora, 60 dias, para produzir um plano individualizado para aquela pessoa. Interdisciplinar. Então, essa lorota, me desculpe, com todo o respeito da promotora, não, porque estão excluindo as pessoas. É só quem tinha necessidade que ia acender os serviços que estavam garantidos na ação civil pública. Até porque na sentença era obrigação apresentar não só o laudo da condição de autista, mas o pedido, o encaminhamento médico indicando aquela necessidade. Para o atendimento especializado. Especializado. Tinha que estar especificado. Exato. Então é o seguinte, era muito mais fácil reajustar isso para ficar mais claro que só as pessoas a quem fosse indicado o tratamento ou a educação especializada é que iam ser os sujeitos ativos da execução. Pronto. Não precisava extinguir. Na sentença original, o juiz estabeleceu todos os autistas residentes no estado de São Paulo. Não estabelecendo nem idade de origem, nem idade de fim. Né? Então, quando ela fala que o município que é o responsável pelo atendimento da saúde básica, da educação básica, é o que ela está falando dessa segregação que existe nas faixas etárias. A educação, por exemplo, até 5 anos e 11 meses é esfera municipal. Sim. A partir dos 6 anos
Até Tem os dois. a educação básica Tem os pode dois. ser Estado e município. Ensino médio, somente o Estado. Sim. Né? Então, e ela e usa você- isso como referência. Mas a sentença original, que foi referendada pelo Tribunal de Tribunal Justiça, 2 vezes. estabelece claramente, qualquer autista residente. A condição é laudo médico e endereço. Não tem questão de faixa etária. E depois você falou bem, você lembrou, e eu citei esse ajuste que a juíza fez no cumprimento da sentença. Aí, depois de fazer o exame multidisciplinar daquele indivíduo, o Estado se identificasse que aquele indivíduo não fosse o caso de educação especializada, mas aqueles casos de responsabilidade do município, que o município ia ser chamado a compor Ela colocou o isso, o processo, juízo, ia a fazenda negociar. ia chamar, né? Isso. O juiz, a justiça iria chamar o município a compor ali como réu, né? Como Sim. condenado também. E dali poderia Olha, é sair sua obrigação responsabilidade. legal. O que você tem para oferecer? Não, pra esse... e aí o município, conversando com o Estado, dizendo, não, eu posso, mas você tem que me dar mais um trocado, eu preciso de mais um dinheiro e tal. E aí, Até tal convênios. situação eu tenho recurso, a partir daqui eu preciso de contrapartida. Quer dizer, Uma questão- o cumprimento estava super civilizado, não tem nada adiante jurídico como eles querem fazer parecer a sentença. Absolutamente nada. Vamos ver aqui, esse aqui é importante para mim. Me perguntaram sobre onde colocar os autistas em grau severo, nível de suporte 3. Penso o seguinte: se essa criança receber o tratamento e atenção inclusiva, adequada, e a família também, há muita possibilidade de que ela não chegue a ser um adulto tão dependente. E essa é a ideia da inclusão, que nós estejamos formando adultos autônomos. Qual é a família que não quer ver o seu filho ser autônomo? Aí é ciência, professora. Aí é ciência. Precisamos Porque chover. parece que se colocar a escola especializada não vai ter autonomia. Vai prejudicar, né? Ele vai ficar menos autônomo se ele estiver numa escola especializada. Você pega que o não autista, fa- ela falou severo, tá? Ela deixou severo, claro, não verbal. Você bota ela no... Bom, isso é um discurso que acontece muito. Eu separei aqui até um estudo sobre isso, né, para a gente ter uma certa clareza aqui. Ele se chama a escola inclusiva ou os programas de educação especial mais prováveis de resultar em inclusão pós-escola, que seria a autonomia, né? O indivíduo, por exemplo, ter um trabalho, ele ter acesso aos bens da cidadania. Esse estudo ele fez uma revisão de muitos anos, né? O Hornby é um grande autor dessa área. Isso foi publicado na Education Sciences, e ele corrobora aquilo que todos os outros estudos demonstram, que para essa faixa severa, a educação especial traz mais benefícios, traz mais autonomia. Quer dizer, é precisamente o contrário do que ela está dizendo. falando. A educação regular vai prejudicar a autonomia. Para esse Vai indivíduo prejudicar. severo, grave, Nem sim. na socialização. Sim, exato. Não. Em nenhuma área. Não, mas o que é mais interessante não é o que esse estudo endereça, mas tem outros estudos sobre isso, né? A área que ele tem mais... Aqui ele está mostrando que na área da autonomia há prejuízos, mas a área que tem mais prejuízo é na área social. Justamente nessa É na área social. Porque imagina o seguinte, o indivíduo que tem prejuízos, assim, tem comportamentos desafiadores, tem muita dificuldade de comunicação. Esse indivíduo, quando colocado com os demais... E aí não estou falando que o problema é que a nossa inclusão não está muito boa. Não, isso aqui é nos melhores lugares. Isso aqui é na Inglaterra, é nos Estados referência Unidos. altíssima, né? É na Finlândia, é nos lugares em que a coisa é feita direito, com os mais altos critérios, com todo o financiamento do mundo. Existe uma série de estudos, um caminhão de estudos demonstrando que esse indivíduo tem um nível de estigmatização e de violência por parte dos outros, violência simbólica e física também, que é brutal. Então, a área que ele mais tem prejuízo é na área social, porque aquela convivência, quando o indivíduo não tem repertório social, ele é muito difícil. Então, aquele indivíduo que, eventualmente, o outro estudante que tinha pouco contato, ele passa a ter uma atitude muito, muito negativa em relação a muitos indivíduos com deficiência, prejuízos graves, e principalmente na área social. Quer dizer, esse aqui é só um estudo, né? Vocês podem procurar qualquer um. Procura o tanto que vocês quiserem aí. Procura estudo. Você quer estudo, é ciência, é estudo que foi lá e mediu. Não é estudo de alguém que escreveu o que Não é queria. opinião, né? Não é opinião. Pode... Nem autoajuda. Na minha opinião, né? Ela ainda falou, falou penso, isso. penso. Penso. Tudo bem, mas como ela disse que ela teve um livro, ela disse que ela faz estudos,
a gente fica com a impressão que o penso dela tem fundamento em ciência. Então, isso é o contrário do que a ciência tem de conhecimento hoje. Eu queria até te pedir, Luciano, o Luciano escreveu um livro, e ele está lançando esse livro, que é Crítica à Pseudociência em Educação Especial. E nesse livro, o Luciano já discutia esse negacionismo da especialização em matéria de educação especial e saúde da pessoa com deficiência. E o Luciano, na área da educação, ele separou os grupos de pensamento sobre educação inclusiva e as pessoas que pensam em educação inclusiva e as pessoas que pensam que toda inclusão só se dá na sala comum do ensino regular para todo mundo que tem que ser lá. O Celmo conceituou esses grupos. Eu queria que você explicasse mais ou menos isso aí, aquela inclusão total, a educação inclusiva, a diferença. Não fui eu que criei o conceito já é dos Fuchs, né? Fuchs e Fuchs, da década de 90, inclusive eles estão citando outros autores anteriores também, mas assim, basicamente, né, sendo bem resumido aqui, por conta do nosso tempo, a inclusão total é aquele grupo que entende que você põe na sala comum e ali você tem a melhor aprendizado e aí ali você faz a mesma coisa para todo mundo, não pode adaptar nada para ninguém. E é o pensamento que a promotora partilha e muitas outras pessoas, né, na academia no Brasil principalmente. E tem um outro pensamento que a gente chama de educação inclusiva que diz o seguinte: a gente tem que olhar para o indivíduo e dar o apoio conforme o indivíduo necessita. Eles chamam de um contínuo de apoios. O apoio pode ser muito ligeiro, uma coisa muito simples, ou pode ser um apoio maior, ou maior, pode precisar de uma sala especial, pode precisar de uma escola especializada, uma instituição especializada, inclusive, como se faz em todos os países do planeta Terra, pelo menos todos os países desenvolvidos ou civilizados. Então, é assim nos Estados Unidos, é assim em Cuba, é assim na Finlândia. Eu tô citando Cuba até porque porque é para não dizer que é de direita e um problema de direita e esquerda. Não tem nada a ver com isso. Né? Cuba, Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra e qualquer outro país civilizado do planeta Terra. Né? Agora deixa eu passar nós estamos no penúltimo já, pessoal. Calma aí. Então, esse pensamento inclusivista total, a gente pode dizer que ele é radical, né? Porque ele não aceita uma gradação, né? Ele quer todo mundo... Radical, ela disse radical. Isso, né? Obrigatório, inclusão tem que 100%, ser. Tem que ser. Agora, a descrição que o Luciano fez, a lei se parece muito com ela. Porque acho que a lei... educação inclusiva. O que a lei fala? A lei fala, em regra, na sala comum. Mas, se esse cara tiver dificuldade na sala comum, bota lá um apoio especializado. Se o apoio especializado não der certo, bota ele numa sala especializada. Ou numa escola especializada, ou num serviço Artigo especializado. 59 da LDB. A lei fala. 12764, quer dizer, isso foi chamado, né, porque houve uma tentativa assim na Itália, eles acabaram não terminando, mas eles chamaram de inclusão selvagem, né, esse modelo, você falou em radical, selvagem, né, o professor Jamil Curti chama inclusão selvagem. Então vamos lá, um penúltimo. Todos esses tratamentos educacional, de saúde, num mesmo lugar, né, como sendo o único lugar que poderia oferecer um tratamento adequado para os autistas. A ação não diz que é o único lugar que oferece lugar adequado, como se não pudesse oferecer em outro, né? Pelo contrário, ela condena o Estado a ter equipamentos especializados para isso e até que se tenha custear profissionais capacitados. E para quem provar que precisa, por meio de documento médico. É isso, não é opcional, né? Eu quero. Não, você tem que comprovar. É necessário para você? O Estado tem que custear. Ela fala que a pessoa tem que apresentar ao Estado o documento que comprova a condição e no parágrafo seguinte, da parte dispositiva da sentença lá de 2001, que definiu fala assim, olha, esse documento de que fala o tópico anterior deve ter ali a recomendação, a indicação clínica para aquela modalidade especializada. Isso. Então a pessoa tem que provar que precisa. É isso. Mas a juíza aqui, na verdade, ela extinguiu a execução principal dessa sentença, porque existe uma execução do comando principal, que é a obrigação do Estado, e as execuções individuais. A execução principal, ela foi extinta agora. As execuções individuais não foram extintas, porém, aquelas que já foram concedidas não vão ser revogadas. A decisão não diz isso. A decisão diz que a extinção cabe
em relação à obrigação do Estado em abrir mais vagas, em ter mais entidades conveniadas. Aqueles que já estão usufruindo disso vão se manter. Entre aspas. Ela está equivocada. Entre aspas. Eu vou dizer por que ela está equivocada. Primeiro, ela disse, aquelas execuções que já foram deferidas, que não vai ser revogada. Primeiro, porque não existe, não tem execução deferida. O que defere, o direito é deferido na sentença. Exato. A execução é o cumprimento da sentença, né? Exato. Todas as execuções individuais decorrem da sentença que foi dada nesse processo, cujo cumprimento da sentença foi extinto. Tem obrigações, as obrigações todas ali são obrigações do Estado. O Estado que tem que cumprir. Sim. Uma obrigação na dimensão estrutural, para você criar essa rede de atendimento especializado na área de saúde e na área de educação, né? E outra até que se alcance esse momento, esse apogeu, que é subsidiar as pessoas enquanto o Estado não tem a rede própria, né? Ou custear, ou se conveniar, arranjar um jeito de fazer isso. Ora, se a juíza, na sentença, ela diz que a decisão é ilegal, porque surgiram outras leis, e que essas outras leis ficaram em oposição à decisão. Se a decisão é segregadora, se a decisão desafia o direito do deficiente e do menor, então... É uma questão de tempo Não, para começar não é questão de tempo, a recorrer contra as execuções. O que é a execução individual? Tanto essa execução principal quanto as execuções individuais são cumprimentos de sentença. Sim. Execução de título judicial. Exato. O título no qual se funda o direito de executar é o mesmo, é essa sentença. Que agora está extinta. Se está extinto, acabou. Se eles prejudicaram a eficácia daquela sentença com todos esses argumentos, se o fundamento da extinção da ação é o 924, inciso 3, que é quando o cara se exonera da obrigação por qualquer meio, então não remanesce nenhuma obrigação. Ainda que, politicamente, eles não tiverem decidido ainda, para não atrair, né, a ira de todas aquelas centenas de pessoas, ou milhares, que estão executando, porque senão vai ser milhares de recursos. Aí o pessoal fica lá iludido, que vai continuar, o meu tá bom, né, pelo menos a minha unha não está encravada, tudo bem. Doutor Lucélio, e eu vou piorar um pouquinho. Mas no dia que transitar em julgado essa decisão, o Estado vai chegar em todas as outras execuções, olha, não tem mais título. Efeito cascata. Vai fechar tudo, não vai ficar nenhum. Para piorar a situação, né? A partir de 2011, o Estado estabeleceu os editais de credenciamento, que é quando ele parava de receber execuções individuais onde o pai escolhia a instituição, e ele estabeleceu um credenciamento, estabelecendo o seu preço, o seu método de trabalho, e ele encaminhava para essas instituições, cujo valor exponencialmente menor. É claro. Em 2018, nas audiências, no grupo técnico lá do fruto do edital, o Estado foi obrigado a apresentar uma contextualização para o secretário de Educação, porque ele não estava pleno do assunto. E aí eu tive acesso a alguns documentos que diziam que a esfera administrativa, ou seja, famílias assistidas em instituições credenciadas por pedido administrativo, não judicializado, não habilitado na ação civil pública, correspondiam a mais de 90%. E que os judicializados, os que tinham execuções individuais não atendidas nas credenciadas, eram menos de 10%, porém com valores muito expressivos. Ou seja, ao mesmo passo que o senhor fala que as extinções individuais vão começar a cair, aquelas que são administrativas caem no estalar de dedos. Porque não tem obrigação judicial. Porque essa aí não está nem vinculada. Não estão vinculadas. É porque enquanto tiver ação civil pública vigente, a ele execução, tem que contratar mais. Ele mantém o administrativo, É ele fala, interessante. se você... Porque se eu não prestar isso aqui administrativamente, esse cara vai lá para a ação civil pública. E vai ganhar muito mais, caro. vai ser muito mais caro. Vai ganhar mais, vai ter sucumbência, vai ter um monte de coisa que eu vou ter que pagar a mais. Se eu ofereço administrativo, eu economizo. Resolve. É mais viável. Economiza, Só que o administrativo não é uma obrigação judicial. Foi uma saída elegante que o governo encontrou para a questão financeira. Mas se acabar a obrigação judicial, eles acabam os convênios e credenciamentos. Também. Eu conversei sobre isso com os donos de escolas, né? Porque eles estão apavorados. Hoje o único cliente é o Estado e o Estado está se posicionando para não ser mais. Sim. Então a tendência é um risco, né? Para o trabalho, para os profissionais, para todo mundo.
E eu falei para eles, olha, dificilmente a gente vai ter algum impacto disso em 2023. Porque o ano letivo já começou, o orçamento desse ano foi feito no ano passado, né? Então as coisas estão mais encaixadas agora. Se isso não for revertido, aguarde para o ano que vem. Não tem ano que vem. Porque não vai ter ano que vem. Não tem ano que vem. É essa a preocupação. Se transitar em julgado, acabou. Não tem, então, é certeza. Eu vou falar uma frase aqui importante. Ó, aqueles cortes, sabe, de podcast. Tudo diz respeito ao dinheiro. Infelizmente. A economizar nas costas das pessoas com deficiência. Esse discurso, ele só tem espaço... Por que esses discursos assim... por que o Estado absorve esse discurso? Porque é o discurso para economizar. Econômico. Claro, é um discurso economicamente viável. É contra a ciência, mas é um discurso que é economicamente favorável. É a reserva do possível dita de outra maneira. Sim. Você adota um... Porque, e também tem outra coisa, eu gosto de ter as melhores presunções, eu sempre achei que a pessoa que sempre desconfia da autoridade, do Estado, de todo mundo, não é um bom cidadão. Porque, às vezes, quando ele começa a desconfiar, ele começa a desenvolver em si um comportamento transgressor, conspiratório, que de alguma maneira torna ele um cidadão um pouco de moral distraída, né? Porque o Estado faz coisa errada, eu também vou fazer e tal. Sim. Mas não é que eu estou fazendo uma acusação, mas eu tenho muita desconfiança de que o Estado e os governos, eles instrumentalizem defensorias e até o Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo governador. Claro. O Defensor-Geral é nomeado pelo governador. E agora, estranhamente, eu vejo o MP de São Paulo, uma parte considerável dele, alguns célebres membros do MP de São Paulo, dizendo que é contra a ação que ele mesmo entrou. Sim. Ele mesmo insistiu. Mudei de opinião, né? Mudei de opinião. Eles recorreram na época que extinguiu a primeira vez a ação. Ela já foi extinta uma vez. Agora mudaram. O que mudou? O que mudou? Interessante também a gente comentar isso, né? Esse posicionamento dela de que a coisa julgada não será afetada seria o mundo ideal, mas acabou de ser, né? A gente acabou de ver a coisa julgada ser afetada. O que ela está falando, a execução individual que já foi sentido. concedida não vai ser afetada. Mas a execução individual ela não é concedida. A concessão do direito se dá na sentença. Você executou a sentença para cumpri-la. Então você não está deferindo direito novo na execução. Não, ele é um direito consequente. E não havendo a base, ele não vai existir. Exatamente. Ele desmorona. Vamos ver o último agora. Então, é importante dizer que a ação civil pública não é uma ajuda de custo para as famílias. Não é. Essa ação civil pública, ela condenou o Estado que, para cumprir essa condenação, fez convênios com entidades privadas que não são nem sequer fiscalizadas. Portanto... eu tenho uma pergunta, Wilson. Eu concordo com ela que tem que ser fiscalizado, né? Concordo. E as escolas especializadas têm disposição de ser fiscalizada? Porque se eles não estão fiscalizados, tem alguma coisa errada. Porque tem muita acho coisa que o Ministério errada, Público né? é fiscalizador, né? Sim, mas eu quero te perguntar... Eu vou além, né? Eu fico extremamente ofendido com esse tipo de fala, porque é a fala de alguém que não conhece o trabalho, né? Para uma escola existir, uma escola comum existir, ela depende de uma outorga do Estado. Ela tem que apresentar um plano de trabalho, um projeto pedagógico, um plano escolar, um regimento, uma documentação do seu mantenedor, uma comprovação de capacidade financeira de manter a escola, para que ela tenha uma outorga de funcionamento. Ela só pode funcionar se o Estado autorizar. Aí nasce uma escola, em qualquer esfera. Nasceu essa escola. Essa escola nasceu, e aí, a partir do momento que ela nasceu, ela se interessa em trabalhar com a educação especial. Ela tem que apresentar o seu plano de trabalho para ser avaliado por uma comissão de educação especial do Estado, que vai aprovar anualmente se esse plano de trabalho está de acordo com a legislação, se ele é executável, se a linha pedagógica que ele está trabalhando está adequada. Todos os anos, o plano escolar é apresentado. O regimento escolar é apresentado, a proposta pedagógica é apresentada todo ano, e ela é homologada e publicada em Diário Oficial. Aí essa instituição, que tem autorização de funcionamento e autorização para ser especializada, ela busca um credenciamento, ela busca um convênio. Toda essa documentação é reavaliada para ver se ela atende os requisitos governamentais do convênio. Quando isso é acontecido, isso é ratificado, ela é aprovada para prestar o seu contrato. Ela assina o seu contrato e começa a trabalhar para o Estado. E o pagamento vem como? Após a supervisão avaliar mensalmente a frequência dos alunos,
a quitação dos impostos federais, municipais e estaduais, a frequência dos alunos e o rendimento deles. Isso tá Se legal. o plano educacional individual, o PEI, está sendo executado, se ele está bem montado, isso é avaliado mensalmente. E se isso não for avaliado, o pagamento não acontece. Tem que ter uma ratificação, né? A prestação de serviços está adequada. Isso é um requisito contratual, é cumprido pelas diretorias de ensino, porque ela precisa pagar através de um empenho que vem dos cofres públicos. Esse empenho é condicionado a uma validação de funcionamento mensal. Mensalmente as escolas são pagamento auditadas. de licitação de obra. Você precisa medir o quanto foi construído, Essa fazer é a palavra. medição para pagar. Existe uma cláusula da medição. A medição do serviço. Se a medição não for aprovada, não tem pagamento. Se o pagamento existe, é porque a medição foi feita e aprovada pelos fiscais do contrato, Então, pelos gestores do Mas contrato. vem cá, vamos refletir uma coisa. Tá bom, ele está falando aí de maneira preconceituosa contra as escolas, E sem que não é nem conhecimento. fiscalizado. É errada, né? Isso Tudo aí. bem. Mas e se não for? Se não fosse? Você está dizendo Imaginando que não fosse. Tá, se né? não fosse. Agora, veja bem, nós não podemos ter escola. O Estado já é ineficiente em oferecer serviço especializado, e já que ele não pode fiscalizar, ele tem que falhar 2 vezes. Ele falha porque ele pagando. fiscaliza E ainda paga Não, pelo que ele não fiscalizou. Não, é porque assim, E paga já que ele há não pode 17 fiscalizar, que não tem escola, que aí não precisa fiscalizar. É um tipo de absurdo, né? É um argumento que morre em si mesmo, Sim, né? Ela falar que não são supervisionadas é dizer que o Estado está há 17 anos pagando aquilo que ele não conhece. Sim. Isso não E aconteceu. ela está dizendo aí, não, isso não é ajuda de custo. Eu acho... Deixa eu ver, o restante pensei, ela fala isso, ela. Isso não significa uma ajuda de custo para a pessoa que quer escolher uma escola, qualquer escola do estado de São Paulo, e que o estado pagaria. Não funciona assim. Mas executar um direito que foi concedido, por que isso... Dá a impressão que ela está dizendo, isso não é esmola. Eu vou te explicar por que disso. Porque a posição dela já foi deixada clara, né, em alguma dessas reuniões. Para ela, a educação especializada precisa ser uma opção dos pais. Deixou isso claro para nós, né? O pai precisa olhar para aquilo que o Estado oferece e dizer, isso não me atende, preciso da escola especializada. Eu concordo com essa opinião dela. Sim. Mas na opinião dela, isso não pode ser custeado pelo governo, porque se é a opção do pai, se é opcional, o pai tem que custear. E aí a pergunta é, qual pai tem condição de custear a educação especializada, a saúde especializada? Ela tem. Não, no sentido contrário, quando ela falou de saúde, ela falou o contrário. Ela falou, gente, o SUS oferece. Não é porque a gente não gosta, não é porque os pais não gostam do serviço que ele não tem que aceitar. Quer dizer, parece contraditório, porque se você está dizendo... Não faz sentido. Não faz sentido, porque o SUS não tem tratamento nenhum. Se o que ele tem para mim é passar com um psicólogo convencional, não especializado, uma vez por semana, e com um psiquiatra para ver se a medicação está fazendo efeito, se é isso que o SUS me oferece, eu tenho que aceitar isso. E se eu não concordo, eu tenho que bancar do meu bolso profissionais altamente capacitados. Sim. Essa é a opinião dela. Ela está dizendo que o Estado não pode ser uma ajuda de custo para aquilo que é direito dessa família. Mas é a direito. função do Estado é justamente essa, é suportar os custos das prestações que lhe cabe prestar às pessoas. Sim, claro. O orçamento Ué, público ajuda é para de custo, isso. sim, ué, é para né? isso. Ué. Claro. Na sentença originária de 2001, o juiz, inclusive, estabeleceu que o Estado jamais poderia dizer que não dá para oferecer esse atendimento especializado com base em recursos. Sim. Né? Que ele tire recursos de propaganda. Foi o desembargador, foi Que o ele acordo. tire recursos isso, das propagandas, se for o caso, porque isso é primordial. Isso é lindo, Isso né? é Isso é bonito, primordial. né? Isso é direitos humanos, Isso não é é direitos isso? humanos. Não, e aí, assim, esses pais não podem suportar esse custo. Então, é uma ajuda nesse custo que traz o autismo. O autismo No traz um altíssimo custo. custo que a Isso, educação e a saúde exatamente. especializada trazem. Exatamente. Porque não é baixo mesmo, a gente sabe disso. sim. Né? E é um custo que não é um custo só financeiro, é um custo de vida, de atenção. Por que tem redução de jornada para servidor que tem filho autista? Por que porque será? precisa. Servidor público. Sim. Né? É, Servidor público. Eu acho que ainda... Trabalhador CLT não Sim, sei não, se mas aí pode ser que alcance, mas é uma Algum outra dia. coisa. Eu quero dizer para as pessoas que estão assistindo aqui, presta atenção. Ninguém aqui está discutindo a pessoa da promotora. A Exato. pessoa da promotora seguramente é uma pessoa com as mais nobres intenções. É uma pessoa que... Ninguém está discutindo isso, a sua intenção. A gente está discutindo o seu posicionamento e o eventual prejuízo que esse posicionamento traz, especialmente às pessoas mais pobres e mais vulneráveis. Então, o posicionamento público está publicado nas redes sociais. Eu vou pedir para quem, por algum motivo, conhecer isso e
porque obviamente a gente está na nossa bolha aqui, e compartilhar dessas perspectivas que a gente tem aqui, entre em contato com o Ministério Público, vou deixar o contato aqui para dizer para o Ministério Público que ele tem que recorrer e que não, por favor, não se dirija à promotora de uma maneira ofensiva, não é isso que a gente está propondo, Exato. de maneira nenhuma, tá ok? É claro que as pessoas podem eventualmente discordar em todos os debates públicos, aqui também, né? Mas nunca... Criticar, mas não ser desrespeitoso. Isso, exatamente. Jamais atacar nenhuma pessoa, também não foi o que nós fizemos aqui, né? A gente está colocando uma coisa muito séria aqui, que é a vida de milhares de pessoas, principalmente pessoas mais pobres, e em casos mais severos, ou seja, o ápice da vulnerabilidade, né? Portanto, elas precisam de que sejam colocadas à luz, essas pessoas e as suas demandas colocadas à luz publicamente. Muito obrigado, Wilsinho. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lucélio. Mano, Mais uma vez. Eu só queria fazer mais uma pequena consideração. As pessoas que estavam aptas para entrar nessa execução, antes de ser extinta, eu entendo que elas têm legitimidade para poder recorrer, não só ao Ministério... Claro que o Ministério Público é mais importante, tem uma voz... Porque é o primeiro. Que é o autor da ação, né? Exato. A Defensoria foi habilitada também na ação. São vozes diferentes, mas cada uma das pessoas, por exemplo, famílias que têm autistas na família precisando de atendimento especializado em saúde e educação, que estivessem o direito subjetivo assambarcado pela sentença, essas pessoas têm legitimidade para recorrer. Inclusive, tem uma jurisprudência do STJ que fala sobre a legitimidade de não associados para participar da execução de ação civil pública promovida por entidade de classe. Por analogia, na verdade é o seguinte, tudo que atrai o seu interesse, que afeta você, Te legitima para o processo. Então, Certo. e a questão que muita gente fala, porque se o Ministério Público e ninguém recorrer, vai transitar em julgado. E eu acho que vale a pena a discussão da legitimidade, porque se tem um direito meu que está envolvido lá, ainda que eu não esteja no processo, eu posso entrar e recorrer. Então, quem puder entrar, teria direito, entra para recorrer. Exatamente. Vence dia 30 o prazo agora. E eu queria dizer outra coisa. Se houver apelação, isso é a minha opinião jurídica. O Código de Processo Civil ele trata a apelação como um recurso de regra, com efeito suspensivo. Você recorre à apelação e suspende os efeitos da decisão. Há exceções, 2 exceções. 2 ou 3, eu vou falar 2. Não, mas... Uma é sentença que defere alimentos, pensão alimentícia. Esse assunto é tão sério que se o pagador de alimentos recorre, ele recorre pagando, cumprindo a sentença. Exatamente. Então, porque o assunto é muito sério. E também as ações civis públicas. Quando tem uma decisão, uma sentença de ação civil pública, do processo de conhecimento, atenção. Essa decisão é tão cara ao Estado e ao povo, que se presume o resultado de uma ação civil pública, que quem recorre dessa decisão, recorre com efeito meramente devolutivo. Só que nós não estamos recorrendo aqui de sentença de ação civil pública. É a execução da ação civil pública que já traz contigo o peso e a autoridade da coisa julgada. Exatamente. Então, o mais Transitado natural julgado. é apelar e suspender. Sim. E se suspender os efeitos, até julgar as apelações, as pessoas podem continuar executando executando. e ascendendo o seu direito através da ação. Então, fica ligado aqui que a gente sempre vai manter vocês informados sobre o que está acontecendo na ação civil pública. E vamos batalhar todos, vamos lutar todos para mantê-la firme e forte aí, para que o Estado de São Paulo faça mais coisa e não menos coisa, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.